Olá moçadinha, tudo bem? Empresarial, mais precisamente direito societário, nossa segunda aula de direito societário. Hoje veremos a classificação das sociedades. Vamos lá? Cinco classificações importantes que citaremos hoje. A primeira classificação diz respeito à personificação, à personalidade jurídica em sociedades personificadas e sociedades não personificadas. Mas para poder fazer essa classificação é interessante entendermos o que é essa personalidade jurídica. O ser humano, a pessoa física, hoje a pessoa natural, segundo o Código Civil, ela adquire a personalidade jurídica, que é a aptidão para adquirir direitos e deveres, com o nascimento com vida. Então, quando o ser humano nasce, ele já adquire personalidade jurídica. Portanto, o registro que é feito posteriormente no cartório, ele tem natureza de declaração, porque ele é um ato declaratório. A personalidade jurídica já aconteceu com o nascimento com vida. Ao passo que as pessoas jurídicas, as sociedades, que é o nosso objeto de estudo, elas só adquirem personalidade jurídica com o registro. Portanto, o registro tem natureza de ato constitutivo, porque ele constitui algo que não existia. Então, agora resumindo, as sociedades são classificadas em sociedades personificadas, aquelas que têm registro feito no órgão competente, e sociedades não personificadas que não têm registro. Só para frisarmos, um rodapé mental, as sociedades simples, o registro é feito no cartório, e as sociedades empresariais, o registro é feito na junta comercial. Há duas exceções interessantes que a gente vai fazer um parênteses agora em relação a essa questão do registro. A sociedade de advogados é uma sociedade simples, deveria ser registrada no cartório, mas ela tem uma peculiaridade, ela é registrada no órgão seccional da OAB, da sua base territorial. Uma outra exceção interessante é em relação às cooperativas. As cooperativas também são sociedades simples, mas independente do objeto social em que a cooperativa vai ter como objeto, ela é registrada na junta comercial. Cooperativa, mesmo sendo sociedade simples, o seu registro é feito na junta comercial. A segunda classificação é relacionada ao objeto social da sociedade, ao seu alvo. Essa classificação é uma das mais importantes. O artigo 982 traz a distinção dessa classificação. Ele fala que a sociedade vai ser empresária se o seu objeto for o exercício de atividade própria de empresário. E vai ser sociedade simples as demais. Então a sociedade simples, ela é classificada por exclusão. Será empresária aquela que tem como objeto a atividade de empresário, a atividade empresarial, e o resto todas serão sociedades simples. Então, para finalizarmos, pessoal, essa classificação quanto ao objeto, sociedade empresária e sociedade simples. Sociedade empresária é aquela que exerce atividade de empresário, de empresa, uma atividade econômica organizada voltada à circulação ou produção de bens ou serviços. Todo o resto, por exclusão, vai ser sociedade simples. Então é interessante, é uma classificação que leva em conta o objeto social. Uma coisa interessante que a gente não pode deixar passar batido é que tem sociedades que, independente do objeto social, vai ter uma classificação. As sociedades por ações, por exemplo, independente do objeto social, vai ser sociedade empresária. Outra exceção, as cooperativas, independente do objeto social, vai ser sociedade simples. E tem aquela característica que nós vimos há pouco, que ela é registrada na junta comercial. Olha que louco a questão da cooperativa, Independente do objeto, ela será sociedade simples, mas vai ser registrada na junta comercial. É para cair em concurso. Terceira classificação. A terceira classificação é bem fácil, é quanto à responsabilidade dos sócios. Então, os sócios que compõem o quadro societário, eles podem ter responsabilidade ilimitada, respondendo pelos seus bens, ilimitadamente. Pode ter responsabilidade limitada, que é o valor do capital que foi integralizado, ou pode ter sócios
mistos, né, de responsabilidade limitada e de responsabilidade limitada. A quarta classificação é relacionada ao regime de constituição da sociedade. Então tem duas espécies de sociedades aí. Sociedades contratuais, em que o regime de constituição é o contrato social, e sociedades institucionais, em que o regime de constituição é um ato institucional ou um estatuto. É interessante nós darmos um exemplo, né? Então, o que é uma sociedade que o regime de constituição é um contrato social? Então, eu e mais uma pessoa fazemos uma sociedade e nós temos um contrato social, que é o nosso acordo. Esse contrato que vai ser registrado na junta comercial, no cartório. Então, o regime de constituição é um contrato social. Uma quinta classificação é quanto à composição, ou então também chamada de como a forma de alienação societária. Essa classificação também é interessante, que são sociedades de pessoa e sociedade de capital. Na sociedade de pessoa, as características dos sócios são importantes para um vínculo social. Por isso que a entrada de um estranho nessa sociedade depende da concordância dos demais sócios. Enquanto que a sociedade de capital, o próprio nome está dizendo, né? O que interessa é o capital, é o valor investido. Não tem nenhum vínculo com quem vai entrar. Essa entrada ou saída de sócios, né, no caso mais claro de acionistas, independe da característica desses acionistas. Então, pessoal, essas são as 5 classificações importantes. Sociedades personificadas ou não personificadas, que tem a ver com a questão do registro, né, no órgão competente. Classificação quanto ao objeto social, sociedade empresária e sociedade simples, classificação quanto à responsabilidade dos sócios, responsabilidade limitada, ilimitada ou responsabilidade mista, quando há os 2 tipos de sócios, classificação quanto ao regime de constituição da sociedade. O regime de constituição são contratos, né, sociedades contratuais, ou regime de constituição institucional, que são a questão dos estatutos, e por fim, a última classificação quanto à composição, sociedades pessoais e sociedades de capital. Perdão, sociedade de pessoas e sociedade de capital. A sociedade de pessoas tem uma feição, tem uma certa importância às características das pessoas que entram na sociedade. Enquanto a de capital, o que importa é o capital, a grana. Valeu!